Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e, como de praxe, a gente dá início à nossa reunião, né? Que agora é chamada de Journal Club do Hospital Moriá de Via Biliar e Pancreática. E eu quero parabenizar aos novos residentes que estão entrando aqui para que todos vocês conheçam. O primeiro é o E1, que é o Cristiano Belou, né? Que é oriundo da Santa Casa. E em segundo é a doutora Larissa Mescouto, que vai apresentar depois o nosso trabalho para a nossa discussão. Hoje nós vamos inverter um pouquinho, né? O doutor Rua Pablo tem um caso extremamente interessante, né? Que ele vai apresentar para a gente. Eu acho que é um caso que vale a pena vocês verem, né? As dificuldades que a gente tem em relação ao diagnóstico. Então, o Dr. Juan Pablo também é um ex-aluno do nosso, oriundo também do nosso curso, que vai apresentar esse caso. Ele se encontra no Equador hoje, né? E desenvolve, ele hoje é responsável pelo departamento de viabilidade pancreática do hospital, né? No Equador, em Guayaquil, que é um hospital importante em relação a esse tipo de tratamento de doenças. Então, Juan Pablo, fique bem à vontade, pode apresentar e a gente vai discutindo. E eu vou tentando chamar aqui o nosso querido Filadélfio, que realmente ele é muito importante para gente participar e discutir melhor ainda esse caso. Então, fique à vontade, Juan Pablo. Você tem 15 minutos para apresentar o caso. Ok. É, ante todo, bom dia para todo mundo. Obrigado, professor, pela oportunidade mais uma vez. Como o doutor já falou, eu sou ex-residente do professor Dr. Celso, quando eu fiz endoscopia avançada no Hospital 9 de Julho, lá em São Paulo, certo? Bom, o caso clínico que eu vou apresentar agora é um caso não atípico, acho que que tanto para o Dr. Fila como para o Dr. Celso é uma coisa que não aparece todos os dias. Bom, é um paciente de 63 anos de idade, fumador e bebedor ocasional, sem cirurgias prévias e sem outro antecedente de importância. É um paciente que em agosto de 2024 apresentou um quadro de dor abdominal, tipo cólica, sim, que melhorava com sintomáticos Buscopan paracetamol. Naquela época, como os senhores e os novos colegas veem, os laboratórios naquela época eram completamente normais. O hemoglobina, CA19-9, bilirrubinas totais. Foi feito um ultrassom de abdômen mostrando dilatação de vias biliares com a presença de colelitiasis e barro biliar na vesícula. Valorado naquela época por cirurgião, ele pediu uma colangiorressonância que se evidenciou dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, barro biliar e uma lesão cística aceptada na cabeça do pâncreas, com já se estendendo para o processo uncinado e com extensão parcial já para o corpo do pâncreas, que se poderia considerar um EPMN. Estes dois slides não foram feitos não foram feitos comigo. Aí o paciente fez uma ecoendoscopia em novembro do ano passado. Segundo o reporte que foi feito naquela época, se evidenciou um colédoco dilatado de mais ou menos 12 milímetros. Se evidenciou a própria lesão cística na cabeça do pâncreas, só que assim a importância como o doutor Celso falava, o óleo é muito importante na ecoendoscopia. Naquela época, segundo o colega que fez a econoscopia, aparece com uma lesão multicística com sinais sugestivos de uma suposta necrose pancreática. As biópsias daquela época veio como vocês veem, escassa celularidade inflamatória, constituída por leucócitos, polimorfonucleares e linfócitos. Tinha pequenos fragmentos de estroma fibroblástico com a presença de pigmentos de hemosiderina e não foram observadas células malignas neoplásicas. Aí já começou, segundo as informações que consegui colher, o médico que tratou naquela época mandou o paciente ir para casa,
falando que não tem nada, que isso vai só ser um acompanhamento. 3 meses depois, ele agora entrou no hospital onde eu trabalho, entrou com um quadro clínico de colangite. O paciente não respondeu à reposição volêmica naquele momento e já entramos com um quadro de choque séptico de origem biliar. O que chamou a atenção foi que vocês veem que em menos de 3 meses, a hemoglobina caiu para 10,9, bilirrubinas foi para 22 e entrou com uma leucocitose importante de mais ou menos 16 mil leucos. Foi iniciada droga vasoativa, antibiótico terapia e o paciente melhorou, teve uma melhora importante em 48 horas. Mas não dava, né, para esperar mais tempo, a gente entrou para previo a isso, nós vemos que a gente fez uma colangiorressonância, você viu as alterações do parênquima pancreático, e foi observado dilatação de vias biliares e pediram uma ecoendoscopia também. Aqui eu vou começar a mostrar as imagens, certo? Vemos a colangiorressonância, vemos uma lesão importante de mais ou menos de mais ou menos uns 6, 8 ou 6, 8 centímetros, comprimindo a via biliar principal. Juan Pablo, volta um pouquinho a imagem. Isso. Então, eu acho que aqui a gente pode ver que trata-se de uma lesão, né, uma lesão sólido-cística, né, que está limitada ao ducto pancreático principal, né, como vocês estão vendo, que mede 9,3 de extensão por 4,6, né? E essa lesão parece que ela está única e exclusivamente no interior do ducto pancreático. Eu quero chamar a atenção que esse é um aspecto que a gente vê nesse tipo de lesão, tá? É óbvio que é muito raro, mas a gente pode ver esse tipo de lesão. Aí depois nós vamos discutir quais são os diagnósticos diferenciais, mas esse é um ponto importante que vale a pena a gente notar. E além disso, essa lesão está comprimindo o ducto pancreático, está comprimindo o colédoco, né? Como vocês podem ver, fazendo com que ele fique dilatado. Então, acho que esse é uma colangiorressonância interessante, uma colangiopancreatorressonância interessante, que mostra um aspecto diverso daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Pode continuar. Alguém quer fazer algum comentário aqui nesse momento? Humberto, o próprio Marcos Clarencio, deixa eu ver quem mais está aqui, a Raquel, se alguém quiser fazer algum comentário. Marcos Vinícius também está aqui. Por favor, fiquem bem à vontade. Pode continuar então, Juan Pablo. Tá, obrigado, professor. Bom, e o primeiro que chamou a minha atenção é assim, para quem não tem experiência, ou seja, eu faço ecoendoscopia, vi muitos adenocarcinomas, alguns IPMNs aqui, mas foi para mim a primeira vez que eu vi esse tipo de compressão no nível do duodeno. Eu acabei laudando a presença de uma úlcera, ou seja, na úlcera, e como os senhores veem, eu estou vendo aqui que existe a presença de mucina, sim, existe a presença de muco, e já existia uma compressão grande da lesão, da lesão que a gente está falando neste momento. Quando eu mostrei para o senhor, como o senhor falou para mim, o senhor também falou para mim que isto já poderia ser uma fistulização, né? Uma fistulização do duto pancreático principal. Não sei se os senhores, doutor Marcos Clarence, doutor Humberto, que já têm experiência também, se eles quiserem falar das imagens. Eu acho que vale a pena a gente perceber que aqui vocês estão vendo uma área de fistulização. Não sei se é o ducto pancreático principal, não sei se está alocado na papila, mas vocês podem perceber que, porque essa é a história natural do IPMN malignizado, tá? Então esse aspecto que vocês estão vendo, e se um dia vocês encontrarem, esse é o aspecto de um IPMN malignizado.
Às vezes isso sai única e exclusivamente pela papila, mas às vezes isso pode sair periférico à papila. Nesse caso, pelo posicionamento, eu não consigo determinar com muita exatidão, mas o Juan Pablo pode explicar para a gente. Parece que está ao lado da papila. Depois você consegue ver na outra imagem que realmente está ao lado da papila, mostrando que Isso, realmente houve uma fistulização dessa lesão para a parede duodenal. Alguém quer fazer algum isso. comentário? Humberto, Marcos Clarencio, estão todos bem tranquilos, quietinhos. Marcos, você abriu o microfone aí? Pode falar. Olá, bom dia, Ron. Bom dia a todos. Bom dia. Pela localização da lesão na segunda imagem do lado direito, realmente parece estar fora da papila, do lado da papila, né? É importante também, veja que é uma lesão que parece que empurra, empurra a parede, né? E talvez tenha realmente a fístula aí. Certamente é uma lesão endurecida, né? Lesões endurecidas, a gente sempre fica preocupado se é adenocarcinoma, né? Isso deve ser lembrado. E também o aspecto, como o Celso comentou, é uma lesão heterogênea no seu conteúdo, que tem áreas sólidas e císticas. É isso, Celso, por enquanto. Perfeito, perfeito. Celso, Oi, Raquel. Bom dia. bom dia a todos. Complementando o que o Marcos Clarencio falou agora em relação ao aspecto endoscópico, vejam que há realmente uma deformidade. É muito importante o toque, que eu acho que foi citado, uma lesão endurecida, foi isso citado para nós, e realmente você vê um outro orifício que dá a impressão de ser fístula, mas há uma desorganização da anatomia habitual, isso chama muito atenção, falando a favor de um processo neoplásico. E a gente vê esse muco saindo lateralmente aí, e aquele aspecto de lesão crescendo dentro do ducto pancreático. Acho que foi apresentado recentemente um quadro pancreatográfico bem parecido com o que vocês estão apresentando hoje. Parabéns pelas imagens. Perfeito, é isso mesmo. Agora, eu quero fazer apenas uma discussão aqui com o pessoal da endoscopia, que é o seguinte: aonde é, nesse caso, que vocês colheriam a biópsia? Esse é um ponto importante, porque você tem que tomar muito cuidado para não vir falsos negativos, né? Então, esse é um ponto importante. Então, eu queria saber o que é que vocês pensam em relação à biópsia. Se vocês teriam algum cuidado de direcionar a sua pinça de biópsia em alguma dessas áreas? Se vocês iriam diretamente na área de muco, como vocês estão vendo ali na imagem da direita, um pouco mais à esquerda? Se vocês iriam na parte mais infiltrada, que está bem à direita? Isso é um ponto importante, porque muita gente não consegue fazer o diagnóstico porque não vai no local onde está tendo realmente a área da neoplasia. E isso é um ponto fundamental. Então, alguém tem alguma coisa para falar a respeito disso? Quer dar alguma dica? Marcos Clarencio, a própria Raquel, que vocês já devem ter tido esse tipo de paciente, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Celso, com a ecoendoscopia, eu faria a punção com a ecoendoscopia, objetivando, em particular, aquelas áreas sólidas. Caso não tenha ecoendoscopia e você queira fazer uma biópsia diretamente com visão endoscópica, eu teria, assim, eu acho que próximo da fístula, porque ao redor pode ser uma compressão e isquemia da parede e ainda o tecido neoplásico não esteja aparente. Então, se tiver de fazer diretamente próximo da fístula, entendeu? Que a possibilidade de você pegar tecido pancreático aumenta. Agora, com a ecodoscopia, eu faria com a ecodoscopia. Perfeito. Você quer fazer algum comentário? Ele não está mais aqui na sala. Ah, Humberto. Tudo bem, Humberto? Opa, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos e dar boas-vindas aí para os novos residentes, né? Acho que é o primeiro
É a primeira reunião deles. Perfeito. Olha, é claro que o Juan Pablo não tinha as imagens anteriores, né? Não, professor, porque o paciente já veio para mim complicado já. É. Assim, claro que a lesão está no ducto, mas se eu pegasse só a lesão, né? Se eu visse só a imagem, eu ia falar assim, pô, isso parece uma wall-off necrosis. Áreas císticas, sólidas, heterogênea. Se eu olhasse só essa imagem, né? Só a imagem da ressonância. Bom, com a evolução do caso. Peraí, pela imagem da ressonância, você imaginaria que isso fosse uma Waldorf necrosis? Não pelo quadro clínico, tô dizendo só a imagem. Então, mas só a imagem. Volta lá aquela imagem Só da a imagem. ressonância. Por quê? Quer dizer, a gente não tem as imagens anteriores para darem um diagnóstico de lesão cística, né? Um diagnóstico de lesão cística e darem alta para o paciente, né? Uma imagem, eu não sei qual era o tamanho, né? O Juan Pablo não tem essas informações, qual era o tamanho dessa lesão anterior Naquela época, a essa ressonância, né? doutor Humberto, naquela época foi relatado de mais ou menos 5 centímetros em Então, novembro do ano passado. mesmo se Você fosse uma vê, lesão cística de 5 centímetros, né? Quer dizer, a gente não daria alta nunca para esse paciente, né? nunca, A não jamais. ser que você tivesse um diagnóstico de um cisto adenoma seroso ou oligocístico. Não estou vendo as imagens. Se eu pegar só essa imagem aí, sem a história de pancreatite, sem nada, só tô falando Exato. da imagem. Assim, pô, parece uma necrose, né? Uma lof necrose, pela essa imagem. Agora, com a evolução do caso, eu não sei se eu me preocuparia agora em fazer biópsia onde faria biópsia. Acho que o mais, o mais, o mais natural seria pela ecoendoscopia. Mas com essa mucina, com essas áreas de invasão endurecida, não sei se eu me. Porque se viesse uma biópsia negativa, acho que não me mudaria a conduta. Tá? Então, eu não estou fazendo diagnóstico diferencial de wall-off necrose, pelo amor de Deus, estou fazendo pela imagem, quando eu olhei, parece uma wall-off necrose. Depois não, está no ducto Por isso, pancreático e tal, né? Para não fazer confusão. Estou dizendo só Humberto, foi a imagem. exatamente, viu, Humberto? Foi exatamente por isso que eu trouxe esse caso, porque esse caso aqui é um caso realmente magnífico do ponto de vista de imagem e a riqueza de imagens, né? Então, por isso que... Oi, pode Eu falar. complementar isso que o Humberto falou, da importância de a gente não ficar numa imagem, né, Humberto? Né? Provavelmente a ressonância deve ter outras imagens que mostram a continuidade, a gente não está vendo, mas eu acho que deve ter outras imagens que mostram a continuidade do ducto pancreático, não é? Para dando um desenho, eu acredito que deve ter para facilitar a interpretação que pode dar confusão. Você tem toda a razão. Juan Pablo, só uma pergunta. Bem, O que que o radiologista concluiu com aquela imagem da ressonância? tá. Aí, consideramos bem, alterações atróficas do parênquima pancreático, com dilatação significativa do ducto pancreático principal em relação à lesão tumoral de conteúdo cístico. E Mucinoso, aí, de conteúdo mucinoso. exatamente, mucinoso. E aí pediu para complementar com a ecoendoscopia e drenagem das vias biliares. Então, isso é um ponto importante, gente. O próprio radiologista, você vê que ele não imagina que se trata de uma Waldorf necrosis. Ele já imagina que se trata de uma lesão mucinosa. Aí você agora vai para a parte endoscópica. Você percebe que na parte endoscópica, né, você tem essa imagem e você tem essa lesão. Aqui é que eu quero salientar e eu quero orientar principalmente os residentes ou quem não tem assim tanta experiência. Vocês fariam biópsia aí ou não? Isso é importante, gente. E isso é que eu quero saber. Vocês fariam biópsia ou não? Celso, eu acho que o mais importante é o que está dentro lá do ducto, a lesão sólida intraductal. Então, eu tentaria identificar se há acesso, tendo a ecoendoscopia, como já foi citado, não tendo eu acho que não está difícil de você acessar esse canal pancreático,
por via endoscópica até para realizar. Uma pinça de biópsia até, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, é por isso que eu fiz aquela pergunta. Vocês fariam na área infiltrada? Vocês fariam na área de transição entre a infiltração e essa área fibrinolítica que vocês estão vendo aí? Ou vocês fariam naquela área mucinosa? Esse é o ponto importante que eu quero mostrar para vocês. É óbvio que a experiência da gente não é muito grande. Eu devo ter visto na minha vida casos como esse, uma meia dúzia de casos, não mais do que isso, entende? Mas esse é um ponto importante para a gente conseguir fazer o diagnóstico. O ideal aqui é sempre fazer exatamente aquilo que a Raquel acabou de dizer. Isso aí, você vai ter lesão muito mais dentro do ducto. Então você tem que procurar a área de mucina e tentar introduzir a pinça no interior do ducto. Esse é o ponto importante. Mas não pode deixar de fazer biópsia dessa região. Isso é uma coisa importante. Humberto. Não, o meu pensamento é que se vier negativo, vai mudar alguma coisa a conduta? Sim, mas como é que você deixa de uma lesão dessa, Humberto, não fazer biópsia? Eu acho que esse paciente é definitivamente cirúrgico. Não sei se vai mudar alguma coisa, entendeu? Vai mudar alguma coisa. Então, essa é uma discussão boa. Eu acho que a biópsia aqui é fundamental, porque você pode fazer o diagnóstico, inclusive o diagnóstico da lesão. Agora, é óbvio também que a interpretação dessa biópsia não é fácil. Não vai ser fácil. Por quê? Porque é um caso, entre aspas, raro e inusitado. Entendeu? Esse é um caso raro e inusitado. Mas que às vezes pode acontecer para a gente. Isso é um ponto pacífico. Essa lesão está se comportando como um adenocarcinoma ductal, com invasão da parede duodenal. E, por exemplo, se eu tenho uma massa na tomo, na ressonância, e você tem uma úlcera nessa região, eu prefiro eu faço a biópsia por endoscopia ao invés da biópsia por ecoendoscopia. Essa é a minha preferência quando eu tenho uma lesão como essa. Então, eu estou passando para vocês aquilo que eu imagino em relação a esse tipo de caso. Assim, desculpa, mas assim, para finalizar meu pensamento, tá? O que eu faria? Eu drenaria a via biliar e chamava o Rodrigo Surjan. Ah, não, com certeza. Isso é uma outra coisa. Eu acho que a gente está discutindo aqui uma coisa simples, mais simples, porque qualquer endoscopista, eu já tive oportunidade, por exemplo, de ver isso na endoscopia e o paciente não tinha nada. Então, por isso que é importante você examinar a segunda porção do adenal e uma vez que você se depara com uma lesão como essa, não deixe de biopsiar. Sim. O que você acabou de dizer, Humberto, eu já ouvi vários endoscopistas falarem, entendeu? Então, esse é um ponto fundamental. Uma lesão como essa, você tem que biopsiar. E é óbvio que já quem tem um pouco mais de experiência vai orientar quem não tem. Então, por exemplo, vale a pena exatamente aquilo que a Raquel falou, você fazer esse diagnóstico na lesão que você viu, ou seja, na lesão ductal, né, intraductal. Pode dar continuidade, Juan Pablo. Obrigado, professor. Bom, aí, como os senhores já falaram, né? Eu fiz, desculpa A um pouquinho a drenagem. imagem, mas fiz a drenagem. Como os senhores veem, está saindo muito pus. E aqui, quando eu mostrei as imagens para o Dr. Celso, vocês veem que do lado da minha Do colédoco. drenagem, exatamente, vocês podem ver que do lado do colédoco existe já uma provável fistulização do duto pancreático principal com o duodeno. Mostra Sim? para eles com a seta, por favor, Fernando. Essa área aí. Exato, ou seja, aqui o colédoco, também no colédoco, e nós vemos que aqui existe mucina do lado do colédoco. Peço desculpas porque eu tinha uma imagem linda aqui da imagem própria do Boca de Peixe, só que não sei o que aconteceu com o meu computador, não apareceram mais as imagens, mas aqui é do colédoco e aqui está a provável fistulização do duto pancreático principal com a segunda porção do adenal. Fiz a ecoendoscopia, como os senhores veem, existe uma lesão heterogênea, sim? Vemos que existe a lesão heterogênea, de mais ou menos quando eu fiz, por mais de que os senhores não acreditem, a lesão é grande, mas a posição
era difícil, por quê? Porque quando eu estava fazendo minha posição, vem a lesão, dilatação do duto pancreático principal, e quando eu estava fazendo a minha punção, vocês não acreditam, era uma lesão dura, dura, duríssima, não era fácil de puncionar a lesão, não. Eu, sinceramente, eu achei que ia haver um adenocarcinoma próprio próprio do pâncreas. Aí, quando eu fiz diretamente a punção, eu já mandei analisar o tecido, e aqui veio o que pedi ajuda do doutor Philadelphia. O doutor chegou? Não, né? Não, não chegou, infelizmente, mas pode tocar sem problema. A gente tenta aí. Tá, beleza. Bom, o certo é assim, o patologista, que eu tenho muita confiança nele aqui no meu país, ele fez um laudo lindo, ou seja, ele descreveu todo tipo de células que ele viu, que ele viu aqui nos meus slides, estamos com as imagens. E aí, o ruim de tudo para mim, que foi? Que ele botou aqui embaixo, categoria 3 atípica, com atipia de significado indeterminado. Aí, quando eu olhei direito, porque ele fez, não sei, fez, para mim é um laudo bem, ou seja, ele informa um laudo que ele mostra todo tipo de células que ele encontra, a presença de células caliciformes, e tudo isso daí. Mostra as imagens aqui, é o típico que tem esse tipo de imagem que o doutor Philadelphia também vê e ele também reporta depois. Então, eu posso só fazer um comentário? Volta nas imagens, lá naquelas primeiras imagens. Então, ó, vocês podem ver que aí você tem tecido, né? Vocês estão vendo aqui na primeira foto acima à esquerda que você tem um conglomerado, né? Um conglomerado celular que forma inclusive um pequeno microfragmento. Aqui na direita superior a mesma coisa. Já na direita inferior, você também já vê um pouco algumas células, né? Alguns pequenos pedaços microhistológicos. Então, isso é para vocês terem uma noção de que realmente veio bastante tecido, né? Você fez com FNA ou FNB? Fiz com a 22 graus a B, MFB. Então, vocês veem que tem microcore mesmo, né? Pode continuar, Fernanda. Tá. Bom, e aí quando veio isso daqui olha, ele fala qualidade de amostra satisfatória, e ele embota a categoria 3 atípica com atipia de significado indeterminado. Aí, o que que aconteceu? Começou a existir uma discussão com quem estava cuidando do paciente, o médico internista, o oncologista falando que por pouco eu fiz coisa errada. E aí eu pedi ajuda do doutor Philadelphia em pedir uma segunda opinião, né? Porque para quem que sabe, sabe, para quem que não sabe, não sabe. Aí, tudo que eu mandei depois para ele, ele fez novamente isso daqui, e o diagnóstico, como os senhores veem, veio como um adenocarcinoma do tipo coloide. É, Juro para você que foi a primeira vez que eu escutei adenocarcinoma coloide, nunca tinha escutado na minha vida. Bom, ainda tem muito mais para frente, mas assim, não sei qual que foi. O Dr. Fila me ajudou bastante, já que os blocos que foram para São Paulo, ele me ajudou para que a Anvisa libere, para que o Ministério da Saúde de lá do Brasil ele libere para chegar no laboratório dele. Aí ele imediatamente, em 24 horas, me mostrou tudo isso daqui. Ele mostrou a imagem diretamente da lesão infiltrativa, das lesões, e exatamente ele mostrou aqui a descrição macroscópica que os achados sugerem que exatamente existe uma neoplasia papilar intraductal do pâncreas do tipo intestinal, sim, e a neoplasia primária de alto grau. Aí que vem a questão importante, e esta é as biópsias, como o senhor falou, né? Fazer umas biópsias simples do lado, e também veio a presença de que as lesões com biópsia normal, veio também infiltrado coloide lá na segunda porção do adenal também. Assim que, duas questões.
que teria acontecido? O que foi que nas primeiras biópsias que não veio nada, os senhores teriam enviado o paciente embora para casa? E segundo, com a falta de experiência do patologista, obviamente eu acho que todo mundo teria pedido uma segunda opinião. E agora sim, o que os senhores fariam com o paciente? Que agora essa é a discussão aqui no meu país. Com esse Perfeito. tipo de adenocarcinoma. Perfeito. Excelente, excelente caso, Juan Pablo. Eu queria passar, abrir, mas sempre lembrando que esse diagnóstico, né, a hora que o fila entrar, né, aí a gente pode, mas ele não entrou até o momento. Só lembrando que o carcinoma coloide de pâncreas é um tipo de câncer de pâncreas que se caracteriza por uma quantidade muito grande de mucina, que é o caso, né? E a gente tem que lembrar que o carcinoma coloide de pâncreas tem um prognóstico melhor do que o adenocarcinoma ductal quando ele é identificado nas formas menores, ou seja, quando ele é menor, tá? Como características que eu me lembre assim, ele se desenvolve normalmente na cabeça do pâncreas, frequentemente associa-se a neoplasia mucinosa, né, como é o caso, e além de tudo, vocês podem ver que essas imagens que o Fila fez, elas são imagens citológicas muito evidentes e muito bonitas, né? Porque você parece que as células flutuam, né, na mucina, né? Isso é uma coisa engraçada. Pena que o Fila não pôde entrar, né? Mas esse é um ponto importante. Então, baseado naquilo que a gente já tem, que eu já mostrei para vocês, eu queria saber o que é que vocês pensam, o que é que vocês fariam e respondessem as questões que o Juan Pablo está fazendo aqui para a gente, que eu acho que são questões muito importantes. Então, Marcos, você está com a mão levantada? Fique bem à vontade. O Juan Pablo, quem disse que você fez coisa errada, está errado. Quem disse que você fez coisa errada, está errado. Parabéns. Eu acho até que você fez até demais, né? Colocou uma prótese metálica. Aqui, como o meu hospital não é tão rico, eu botaria uma plástica que também iria fazer efeito, mas pelo endurecimento da lesão, certamente a drenagem se fez mais eficiente com essa metálica. Eu acho que você não fez nada de errado. Agora é estadiar o paciente e provavelmente ele vai ser operado. Mais algum comentário? Eu queria saber o comentário do Jorge. Nós estamos aqui com o Columbano também. Se o Columbano tiver algum comentário, acho que vai ser extremamente valioso. Doutor Jorge, a própria doutora Raquel, o próprio Humberto, por favor, fiquem bem à vontade. Nós estamos aqui também com o Marcos Vinícius, né? Se ele quiser fazer o comentário na experiência dele, se ele já viu algum caso como esse, por favor, fique bem à vontade. Bom dia a todos, feliz ano novo, né? Agora que terminou o carnaval no Brasil. Exatamente. Bom dia, Exatamente. como for o O caso ano. é realmente muito interessante, né? Eu acho que as imagens aí são, sobretudo as imagens histológicas, são muito evidentes. E pela história clínica que eu tive a oportunidade, eu já entrei um pouquinho atrasado, mas o que eu peguei, eu vi que esse paciente ele tem uma lesão de crescimento lento, porque teve tempo de atrofiar o pâncreas, né, de evoluir aí. Quer dizer, não é uma lesão de crescimento rápido como seria um adenocarcinoma ductal. Nessas circunstâncias, eu acho que o tamanho da lesão ela não é tão determinante como seria no adenocarcinoma ductal. Então, um paciente como já foi dito aí por Marcos Clarencio, merece um estadiamento que diz respeito a linfonodo e envolvimento vascular. E para mim esse paciente ele é cirúrgico a despeito da lesão volumosa que ele tem. Para mim ele é cirúrgico. Seria um paciente que não seria considerado, né, porque precisa ver essa distinção entre o adenocarcinoma de origem no IPMN, que tem um comportamento mais indolente, ainda que invada também, mas não faz a metastatização, como a gente vê comumente no adenocarcinoma ductal, que é uma lesão muito pequena já é considerada uma doença sistêmica. É cirúrgico. Eu acho que o caso está muito bem conduzido.
pelo Dr. Juan, aí está muito bem conduzido. Bom dia a todos. Posso Oi, falar? oi, ó, o Fila acabou de entrar aí, ó. Nós estamos vendo. Ô, Columbano, Vamos. pode falar, depois a Oi. gente vai deixar o Fila fazer os comentários. Ok, bom dia a todos. Parabéns pela conduta do Juan Pablo. Isso é a conduta esperada de um bom médico, de um curador adequado. Obrigado. Já tivemos um caso parecido com esse, mas era Aprendi da filha do professor Jorge Guedes, que foi minha preceptora também. parabéns, você teve um bom professor também. E o doutor Celso também. O quadro é um contexto evidente de uma pancreatite obstrutiva, por isso que houve um crescimento lento e deu tempo para fazer um processo obstrutivo fibrótico a montante da lesão. Como a lesão é de crescimento lento, ela tem uma chance operatória maior que se fosse, claro, um adenocarcinoma convencional. E a drenagem da via biliar foi essencial para a manutenção da vida do paciente, acho que foi uma boa conduta. E que, como a impressão é de lesão neoplásica, seria impossível. Eu acho que, frente a um quadro desse, eu faria biópsia imediatamente pela endoscopia convencional também, procurando os setores já indicados. Então, parabéns a todos pelo caso, é muito interessante e a postura adequada do terapeuta foi essencial para essa abordagem. A minha sugestão também é a conduta cirúrgica. Fila, bom dia. Oi, bom dia. Desculpem aí O Fila Bom dia. agora tem atraso. consultoria para a América Latina inteira, tá? Então, Nessa fase de consultor é a primeira vez. Sempre tem a primeira vez, foi ótimo. exatamente. Olha, esse caso aqui é muito interessante e é aquela coisa que a gente fala, né? Como é que um patologista, num primeiro momento, interpreta de uma forma dizendo que isso aí não não tem atipia ou algo assim? Assim, é porque não é da área. Geralmente, assim, a pessoa deve ser um ótimo profissional, mas possivelmente em outra especialização, né? Porque a biópsia que o Juan Pablo fez, tanto convencional na parede duodenal, quanto a biópsia ecoguiada, ambas mostravam a mesma coisa, lagos mucinosos infiltrando a parede do duodeno na biópsia convencional, né? E a biópsia ecoguiada com esse material farto que vocês estão vendo aqui. Quer dizer, é conhecer a lesão para poder interpretá-la. Então, você vê célula neoplásica no lago mucinoso. Quando você olha para a lesão, ela tem borda em escova. Portanto, é um adenocarcinoma coloide que nasceu num IPMN de padrão intestinal. Então, é uma lesão, vamos dizer, clássica, né? Tinha todo o comportamento neoplásico, né? E aí, eu acho que, assim, é claro que eu fiquei muito feliz de poder fazer essa segunda opinião de forma, vamos dizer, internacional, mas a importância de você insistir a hora que você tem um diagnóstico clínico, endoscópico, e vem tudo negativo. Quer dizer, a forma mais óbvia de você resolver isso é uma segunda opinião, né? Não rebiopsia, sabe? Esse paciente ainda acabou sendo rebiopsiado, né? Mas eu acho que é fundamental você conhecer a lesão. E é um caso, assim, muito típico, né? Do adenocarcinoma coloide. Eu quero só lembrar, né, para a gente terminar, que esse é um caso realmente muito interessante. Esse é o típico caso, né? Você me corrija, por favor, Fila, se eu estiver errado. Esse é o típico caso de evolução do IPMN, né? Ou seja, quando você tem um IPMN, você tem esse tipo de tumor, né? Esse tipo de malignidade, ou seja, que é o chamado adenocarcinoma coloide.
E isso hoje está, se vocês lerem os critérios de Kyoto, né, vocês vão perceber que esse é o tipo de câncer que é classificado lá, né, nesse guideline. E aqui é o seguinte, o grande problema é fazer o diagnóstico nas formas pequenas, né, Fila? Ou seja, esse caso já é um caso grande, com invasão do adenal. O que eu sugeriria, viu, Rua Pablo, vocês fazerem é o seguinte, fazer um estadiamento tomográfico, né, dessa lesão. Aí o Rodrigo pode me corrigir, né? O Rodrigo está aí, ele pode me falar e tentar realmente operar esse paciente. Mas nem sempre é fácil, porque a lesão já é uma lesão grande, né? E já tem invasão, então tem fistulização. Eu até lembro, não sei se a Raquel lembra, de um caso, né, que a gente até publicou, né, Raquel, de um IPMN com adenocarcinoma como esse, né, que fistulizava para o estômago, né? Um IPMN que fistulizava para o estômago. A gente até Lembro publicou sim. esse caso. Então, realmente, esse é o ponto importante que a gente tem que ter nesse caso. Então, aqui são vários aprendizados, né, que realmente nos chamam bastante atenção. Alguém tem mais Ah, algum... Rodrigo, você quer fazer um comentário? Algum comentário, por favor? Eu estou de acordo, Celso. Acho que assim, a gente parte para potencial abordagem upfront cirúrgica, que é oncoloide mesmo, derivado de PMN. Justamente por isso, talvez a gente consiga ver esse padrão sem ainda detectar nenhuma grande invasão vascular, né, numa lesão dessas dimensões. E eu acho que terminar o estadiamento, sim. Mas acho que não vai encontrar nenhuma grande surpresa e a cirurgia vai ser provavelmente upfront mesmo. Caso super bonito e de alguma forma a gente vê que, sendo oncoloide, talvez a gente tenha um pouco mais de chance aí com o paciente, com o tratamento e o resultado desse tratamento, né? Agora, uma coisa importante, Juan Pablo, se não tiver condições cirúrgicas, se já tiver invasão vascular, aí está indicada já direto a quimioterapia e manter drenado manter drenada essa via biliar com próteses metálicas autoexpansíveis. O prognóstico desses pacientes, a sobrevivência média dos pacientes que eu tive foi de mais ou menos 1 ano e meio, podendo chegar até 2 anos, tá? Então, essa é uma possibilidade que você tem para fazer nesses pacientes. Então, eu acho que é isso que você pode orientá-los em relação a isso. Alguém tem Celso, algum comentário? Por favor. Celso Marcos, nessa fase inicial que a gente está recebendo os residentes e agora a gente já também está divulgando para alguns alunos, né, do quinto, sexto ano, as doenças do pâncreas, você precisa raciocinar de maneira conjunta, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de imagem, né, que vai desde um ultrassom até ressonância e eco, e do ponto de vista da patologia. Isso que o professor Fila falou é muito importante. Juntar as peças que você vai dar o diagnóstico adequado e ajudar o paciente. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, Marcos. Bom, gente. Juan Pablo, Só um minuto, eu tirei uma pergunta rápida ao Fila aí, pode né? fazer, Porque eu por acho que favor. faz uma diferença aí significativa, que não há desmoplasia, não é, Fila? Parece claro, que claro. tudo é buco, mas sem Isso. desmoplasia, diferente do adenocarcinoma ductal, o que Sim. talvez faça com que esse tumor seja mais responsivo, mais lento. Como é que você explica isso aí, Fila, por favor? A interação desse tipo de lesão é a reação que ele provoca no mesênquima, são esses lagos mucinosos. Acho que era o que o Celso estava querendo dizer. Uma neoplasia dessa, na fase precoce, não invasiva ou microinvasiva, ela não produz lago mucinoso. O lago mucinoso é uma resposta do estroma. Então, da mesma forma que o adenocarcinoma ductal convencional produz a reação estromal desmoplásica, neste caso aqui, é o lago mucinoso, muconodular. É a mesma coisa no estômago. Um anel de Sinnett avançado ele nunca faz lago mucinoso na fase precoce. Ele só faz lago mucinoso quando ele é uma doença avançada, que dá tempo de fazer essa reação estromal própria da lesão. Tá? Então, é exatamente o que você falou. Qual é a reação estromal deste padrão
do IPMN intestinal é fazer lago mucinoso. A reação estromal é fazer o lago mucinoso. Perfeito. Pessoal, Juan Pablo, mais uma vez, muito obrigado pela brilhante apresentação. Acho que é um caso que você deve preparar, né? Porque é um caso extremamente interessante para a gente, inclusive, apresentar ou até mesmo publicar. Acho que vale muito a pena isso. Eu acho que parabéns mais uma vez por esse caso. Acho que agora você pode descompartilhar. Eu vou compartilhar agora a aula. Nós temos mais 45 minutos para que a doutora Larissa. Então, Juan Pablo. Deixa eu tentar compartilhar aqui, doutor. Eu acho que vai dar Pode certo. tentar, mas o Juan Pablo tem que descompartilhar. Juan Pablo. Tá. Tá. Bom dia para todos, tá? Deixa eu descompartilhar isso daqui. Como que eu faço? Você tem que ir lá na tela, lá em cima. Clica lá em cima que você vai descompartilhar. Eita, Não, aqui não. em cima. É aqui, né? Não? Não. Se você quiser, então faz o seguinte: você sai, pode sair da reunião e aí você volta novamente. Beleza. Tá. Tchau, tchau. E agora? Como que eu faço com isso aqui? E como que eu saio daqui? Deixa eu... Vocês estão vendo a minha tela? Alô? Ok, estamos vendo. Sim, sim. Então vamos lá. Vocês estão vendo a tela aqui? Sim, sim. Peraí. Agora, estão vendo? Sim, sim. Perfeito. Então, por favor, Larissa, fique à vontade. Pode ir falando aí. Tá bom, doutor. Vou iniciar aqui. Então, bom dia a todos. Meu nome é Larissa Mescouto, sou nova fellow em ecoendoscopia e endoscopia via biliar e pancreática do Hospital Moriá. Pode passar, doutor. Então, o artigo de hoje é uma meta-análise, né, sobre o papel diagnóstico da TC, ressonância, colangiorressonância, PET-CT, ecoendoscopia e ressonância por difusão, na diferenciação entre IPMN benigno e maligno. Artigo esse publicado em 2020 por pesquisadores chineses do Departamento de Radiologia e Cirurgia. Essa aqui será a sequência da nossa aula de hoje. Então, iniciando, a neoplasia mucinosa papilar intraductal, IPMN, do pâncreas é uma lesão cística que pode evoluir para malignidade. Atualmente, estima-se que o IPMN represente cerca de 25% das neoplasias císticas pancreáticas e pode progredir para o carcinoma invasivo. Próximo, por favor. Quanto à classificação do IPMN, ele é dividido em 3 tipos com diferentes riscos de malignização. O primeiro é o IPMN do ducto principal, tem o maior risco de malignidade, variando entre 57% e 92%. A gente tem também o IPMN do ducto secundário, ele tem um risco menor de malignização, que varia de 6% a 46%, e o IPMN misto, que ele combina a característica de ambas. Como o risco da progressão maligna é bastante significativo, a diferenciação entre IPMN benigno e maligno é essencial para o manejo clínico, visto que pacientes com IPMN maligno podem precisar de ressecção cirúrgica, e os pacientes com IPMN benigno podem ser apenas monitorados. Próxima, por favor. Então, esse estudo, ele realizou uma meta-análise para avaliar a eficácia diagnóstica das principais modalidades de imagem na diferenciação entre IPMN benigno e maligno, comparando principalmente os resultados da tomografia, da ressonância e colangiorressonância, PET-TC, ecoendoscopia e imagem por difusão. Este estudo, ele comparou a sensibilidade, especificidade, razão de chances diagnósticas, que é o ROC, e a área sob a curva ROC, que é o ASC também. Próximo, por favor. Em relação à metodologia, os artigos foram pesquisados nessas seguintes bases de dados. Próxima, por favor. Os critérios para a inclusão dos estudos foram
a comparação direta das modalidades de imagem no diagnóstico de IPMN maligno versus benigno, disponibilidade de dados sobre sensibilidade, especificidade, ROC e área sob a curva, publicações revisadas por pares até julho de 2020 e estudos escritos em inglês ou chinês. Próximo, por favor. E os critérios de exclusão foram revisões, cartas ao editor, estudos de caso ou artigos sem dados suficientes para análise estatística. Próximo. Em relação aos estudos incluídos, o número de estudos analisados no total foram 28, perfazendo um total de 1.812 pacientes, e o padrão de referência foi diagnóstico baseado em achados histopatológicos. Em relação a análises estatísticas, foram avaliados o cálculo de sensibilidade e especificidade para cada exame, geração de curvas ROC, que é a Receiver Operating Characteristic, determinação da área sob a curva ROC, ASC, que é um índice de desempenho diagnóstico, e a meta-regressão para avaliar a heterogeneidade entre esses estudos. Então, os principais parâmetros avaliados foram a sensibilidade, que é a capacidade do exame identificar corretamente os casos de IPMN maligno, a especificidade, que é a capacidade do exame em excluir corretamente os casos benignos, a DOR, que é a razão de chances diagnósticas, que mede a efetividade global do exame, e a ASC, que é a área sob a curva ROC, que mede a capacidade geral do teste em distinguir entre IPMN benigno e maligno. Próximo, por favor. Então, aqui iniciando os resultados. A tomografia computadorizada, ela apresentou uma sensibilidade de 70%, uma especificidade de 78%, um DOR de 8 e um ASC de 0,8. As vantagens da tomografia é que ela é acessível e amplamente disponível, tem uma boa avaliação estrutural da lesão e é possível avaliar a dilatação ductal. As desvantagens é que ela tem uma menor sensibilidade se comparada ao PET-CT e a ressonância e colangiorressonância, e tem uma menor especificidade, resultando em mais falsos positivos. Ela pode ser usada como exame inicial, mas ela não é a melhor opção para diferenciar entre IPMN benigno e maligno. A ressonância e a colangiorressonância, elas apresentaram uma sensibilidade de 76%, uma especificidade de 83%, um DOR de 16% e uma área sob a curva de 0,87. As vantagens é que ela é melhor que a TC na detecção da comunicação do cisto com o ducto pancreático. Ela contrasta melhor os tecidos moles, permitindo a análise dos septos e nódulos murais, e não usa radiação, sendo segura para o monitoramento a longo prazo. As desvantagens é que ela pode não estar amplamente disponível e o tempo de aquisição das imagens é mais longo do que a TC. É uma das melhores opções de primeira linha, sendo recomendada quando há suspeita de IPMN maligno. Em relação ao PET-CT, ele apresentou uma sensibilidade de 80%, especificidade de 90%, DOR de 35% e área sob a curva de 0,92. As vantagens é que é uma melhor modalidade para detectar as atividades metabólicas elevadas na lesão, tem uma alta sensibilidade para tumores malignos invasivos, melhor para a detecção de metástase à distância. E em relação à desvantagem, ao alto custo e pouca disponibilidade, e um risco de falso positivo em lesões inflamatórias. Deve ser considerado para casos de alta suspeita de malignidade ou quando há necessidade de detectar metástase. Próximo, por favor. Em relação à ecoendoscopia, apresentou uma sensibilidade de 60%, especificidade de 80%, um DOR de 6, uma menor precisão diagnóstica em relação aos outros, e uma área sob a curva menor também, o menor desempenho entre as modalidades analisadas. As vantagens é que permite a avaliação detalhada das características morfológicas da lesão, possibilidade de biópsias por punção aspirativa, é a única que apresenta essa possibilidade. Desvantagens, ela é operador dependente, o que pode comprometer a padronização dos resultados, e tem uma menor sensibilidade
para diferenciar IPMN benigno e maligno. Ela é melhor utilizada como exame complementar, principalmente quando há necessidade de biópsia. Próximo, por favor. Aqui a imagem, a ressonância por difusão, ela apresentou uma sensibilidade de 72%, especificidade de 97%, DOR de 88% e área supercurva de 0,82. Ela apresentou a melhor especificidade entre os exames observados, de 97%, e pode ser integrada a colangiorressonância e ressonância para melhor acurácia. Desvantagem é que sozinha ela não tem a melhor sensibilidade e deve ser usada em conjunto com ressonância e colangiorressonância para melhorar a precisão diagnóstica. Aqui uma comparação entre os exames avaliados. A tomografia ela teve um desempenho intermediário, sendo teve um desempenho intermediário, sendo útil quando usada no início. A ressonância, a colangiorressonância, o PET-TC não estão disponíveis. A ressonância e a colangiorressonância teve uma ótima performance com área sobre a curva de 0,87, sendo uma alternativa confiável. O PET-CT apresentou o melhor desempenho global, com a área sobre a curva de 0,92 e a maior razão de chance diagnóstica, um DOR de 35. A ecoendoscopia ela teve a menor sensibilidade, de 60%, o que sugere que não é ideal como um exame primário. E a imagem por difusão, ela apresentou a melhor especificidade, em torno de 97%, o que é útil para reduzir os casos de falso positivo. Então, iniciando aqui a discussão. O IPMN ele pode evoluir para a malignidade e tornar-se essencial uma estratégia diagnóstica e eficaz para evitar cirurgias desnecessárias em pacientes com IPMN benigno, por exemplo, garantir a ressecção precoce dos casos malignos antes da progressão para o carcinoma invasivo e bem como definir protocolos de segmento para a IPMN de baixo risco. Nas últimas décadas, várias modalidades de imagem foram utilizadas para auxiliar nessa diferenciação. No entanto, até a publicação desse artigo, não havia consenso sobre qual técnica apresentava melhor desempenho diagnóstico. Próximo, por favor. Então, a ressonância magnética, ela é um método não invasivo e sem radiação ideal para o segmento a longo prazo, excelente para a detecção da comunicação cisto-ducto, que é um dos critérios mais importantes, né, para o diagnóstico, e ela é superior a TC na avaliação de nódulos murais e septos. E tem como desvantagens não detectar atividade metabólica, sendo limitada para avaliar tumores invasivos. É um custo mais elevado e menos disponível que a tomografia. Recomendado novamente como exame de primeira linha devido ao equilíbrio entre sensibilidade, especificidade e segurança. Próximo, por favor. Aqui, em relação ao PET-CT. Como vantagens, tem que é o melhor método para a detecção de atividade metabólica aumentada em IPMN maligno, tem uma alta precisão na identificação de invasão e metástase, tem uma sensibilidade superior à ressonância e colangiorressonância na diferenciação entre tumores pré-malignos e malignos. Como desvantagem, um alto custo, disponibilidade limitada e possibilidade de falsos positivos e inflamações pancreáticas. É o melhor exame para diagnóstico definitivo de malignidade, especialmente para tumores com atividade metabólica aumentada. A ressonância por difusão, novamente, ela tem uma alta especificidade de 97% e o que acaba reduzindo os falsos positivos. Pode ser integrada a ressonância colangiorressonância, aumentando a acurácia, e não usa contraste e evita a exposição à radiação. Então, sozinha, ela não tem a melhor sensibilidade, ainda a falta de padronização dos critérios diagnósticos, e é melhor utilizada como exame complementar à ressonância e colangiorressonância para aumentar a precisão diagnóstica. A tomografia ela é mais acessível e disponível, boa para detectar calcificações, dilatação ductal e massas sólidas, é rápida e ela é bastante indicada na avaliação inicial.
ela tem uma menor sensibilidade que a coluna de ressonância e PET e pode subestimar pequenos nódulos murais. Pode ser usada como exame inicial, mas tem desempenho inferior à ressonância e PET. Próximo, por favor. E a ecoendoscopia, ela permite a avaliação detalhada, né, da estrutura do cisto e possibilita a biópsia por punção aspirativa. Como desvantagem, menor sensibilidade geral, alto grau de variabilidade interobservador, tornando-a um pouco menos reprodutível se comparada às outras. Ela é melhor utilizada como exame complementar quando há necessidade de biópsia. Aqui, as limitações do estudo, que é a heterogeneidade entre os estudos analisados com diferentes protocolos de imagem, variação na qualidade metodológica dos estudos incluídos. A ecoendoscopia é altamente operador dependente, reduzindo a reprodutibilidade. O PET-CT pode representar falsos positivos em lesões inflamatórias e poucos estudos analisaram o impacto da combinação de exames como a ressonância, ecologia-ressonância mais DWI. Como conclusão, o PET-CT teve o melhor desempenho global, sendo ideal para a confirmação da malignidade. Ressonância e colangio-ressonância continua sendo a melhor opção inicial, equilibrando a acurácia e segurança. O DWI melhora a especificidade, sendo útil como exame complementar. Ecoendoscopia e TC são úteis, mas com limitações, sendo indicadas para suporte diagnóstico. Próximo, por favor. Em relação à aplicação clínica. Ressonância e colangio-ressonância deve ser o exame de escolha para avaliação inicial. PET-CT deve ser utilizado para confirmar malignidade. O DWI pode ser incorporado para reduzir falsos positivos. A ecoendoscopia deve ser considerada quando há necessidade de biópsia. E a TC pode ser usada na triagem quando outros exames não estiverem disponíveis. E aqui um take-home message. É importante, né, a diferenciação entre IPMN benigno e maligno, visto que o IPMN ele tem um risco significativo de progressão maligna e o diagnóstico preciso evita cirurgias desnecessárias e atraso no tratamento. Ressonância, colangio-ressonância e PET-CT são as melhores opções diagnósticas, sendo que a ressonância e colangio-ressonância é o melhor exame inicial para avaliação morfológica e o PET-CT é o melhor para confirmar malignidade e avaliar metástase. DWI apresenta a precisão do diagnóstico, DWI aumenta, né, a precisão do diagnóstico, tem uma alta especificidade de 97%, reduz falsos positivos e deve ser combinada com a ressonância, colangio-ressonância para melhorar a acurácia. A ecoendoscopia e a tomografia têm um papel complementar, né? A ecoendoscopia ela é útil quando há necessidade de biópsia e a TC pode ser usada na triagem inicial, mas tem uma acurácia um pouco menor. Então, aqui é uma sugestão de algoritmo diagnóstico. Na fase inicial, usar ressonância e colangio-ressonância. Na suspeita de malignidade, a gente pode lançar mão do PET-CT. Se a dúvida persistir, podemos utilizar DWI ou ecoendoscopia com biópsia. E, se não tiver acesso a PET-CT ou ressonância, a gente pode utilizar TC como alternativa. Em relação à aplicação clínica, escolha da modalidade depende da disponibilidade do serviço, o custo e o perfil do paciente. E lembrar que combinar técnicas pode melhorar a precisão do diagnóstico. Obrigada. Muito obrigado, Larissa, pela sua brilhante apresentação. Na verdade, eu gostaria agora de abrir a discussão, né? Eu acho que esse trabalho é um trabalho interessante, que mostra exatamente o papel da ecoendoscopia. E eu escolhi esse paper porque é um paper que faz uma revisão sistemática. Eu acho que até a revisão sistemática não está tão boa, né, quanto a necessidade que o tema necessita. Entretanto, ele coloca exatamente uma coisa que eu falo há muito tempo e que a gente já fala também aqui há muito tempo. Não adianta fazer ecoendoscopia para o diagnóstico, ou seja, usar a ecoendoscopia única e exclusivamente para a imagem. Se você usar a ecoendoscopia, eu sempre falei isso, ela perde para a ressonância, ela perde para a TC, ela perde para o PET scan. Agora, a ecoendoscopia, ela, uma vez que você faz, tem que fazer para a biópsia.
Então, a biópsia é que é o importante. E esse trabalho mostra a realidade, ou seja, quando você vai fazer uma análise comparativa com a TC, com a ressonância, com o DWI, que nada mais é uma técnica que está dentro da ressonância magnética, tá? Pena que o Dr. Beto Blasbalg não pôde entrar, né? Ele assistiu ontem o jogo do Palmeiras e ele está preocupado agora com a final com o Corinthians, né? Então ele não pôde entrar aqui no coisa hoje, foi dormir muito tarde, mas é exatamente isso. A gente percebe que a ecoendoscopia é importante para a biópsia. Ela não tem comparação com a ressonância, com a TC, com o PET-CT e com o DWI. Isso é ponto pacífico. Então agora eu gostaria de ouvir os comentários do Jorge, do Columbano, da própria Raquel, do Marcos Clarencio. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Para que a gente possa aqui, entre nós, determinarmos um algoritmo. Isso eu acho uma coisa importante, porque as pessoas não têm esse algoritmo na cabeça. E é necessário para você otimizar os esforços para o diagnóstico essencial desse paciente. E é óbvio, né, Jorge, você vai concordar comigo, que o diagnóstico é você diferenciar um IPMN benigno de um IPMN maligno, que foi o que a gente viu agora, né? Então esse é o ponto fundamental que a gente tem que ver. Jorge, fica à vontade, pode abrir aí a discussão. Vou tentar fazer uma discussão rápida, né? Porque um trabalho desses ele suscita vários pontos para analisar escolha de método diagnóstico. Eu sugiro já de cara para vocês um livrinho, uma brochura chamado Como Ler Artigos Científicos, que pega muito claramente a parte do exame diagnóstico, né? Então, a gente fala nesses termos sensibilidade, especificidade. Não sei se a Larissa pode reabrir a tela dela e botar aquela primeira definição de sensibilidade e especificidade lá dos artigos, né? Mas uma coisa bem importante a gente entender é que essas características do teste diagnóstico, elas são profundamente dependentes da prevalência na amostra e aquilo que a gente chama probabilidade pré-teste, né? Então, basicamente, a sensibilidade ela é importante quando eu tenho uma grande chance de não ter nada, né? E eu quero excluir os casos que tem, né? Então, se a gente parar para pensar, a maioria dos IPMNs são lesões com um potencial evolutivo muito pequeno para malignidade, né? Porque são incidentalomas. Então, nessa circunstância, o que eu quero não é a especificidade, é a sensibilidade, porque a sensibilidade me permite dizer ao paciente que ele não tem um câncer e que ele vai ficar tranquilo, que eu vou segui-lo, mas que ele não tem, a priori, um câncer, né? Já naqueles casos que a gente já tem sintomatologia, aqueles critérios todos de Kyoto, de Fukuoka, vai ser importante a gente dizer, olha, tem um câncer e você deve ir para a cirurgia, né? Então, esse é o primeiro conceito, né? De que circunstância a gente está lidando para a gente aplicar esses critérios de escolha de teste diagnóstico, né? Lembrando sempre que, embora a gente chame a sensibilidade, a capacidade de detectar lesão, mas ela é utilizada para excluir casos que não têm lesão. É para isso que a gente usa a sensibilidade. E a especificidade para confirmar aqueles casos que têm lesão. Bom, o trabalho, quando a gente olha o todo dele, a gente vê que ele não seleciona artigos nem europeus, né, nem artigos americanos, né? A maioria dos autores ali, se vocês olharem, são autores orientais, o que já nos leva a dúvida se houve algum viés na exclusão daqueles casos ali, que ele cita os critérios de exclusão, mas é muito estranho que não tenha nenhum trabalho europeu nem americano sobre sensibilidade e especificidade, né? Então, isso me deixou uma dúvida importante. A outra coisa é que ele não fala em nenhum momento qual a prevalência de câncer nessa amostra, né? Pegando o total de pacientes, ele deveria me dizer qual é a prevalência para eu ver se essa prevalência é o que eu encontro na minha prática ou não, né? Ele próprio cita que a maioria dos estudos foram estudos feitos a partir do diagnóstico de câncer, com pacientes que já tinham diagnóstico de câncer e que tinham se submetido, que são retrospectivos. Aliás, ele mostra naquela tabela ali que tem muito estudo retrospectivo.
Então, ele não está tratando a situação real que a gente vive. Situação de mundo real é a situação na qual eu tenho uma lesão cística e eu quero saber se, dependendo do quadro clínico, se esse paciente já tem critérios clínicos de malignidade e que eu preciso confirmar para levá-lo para cirurgia, especificidade, ou se eu estou diante de um paciente assintomático, né, que é um paciente tipo população em geral, que o que eu quero é dizer, olha, não tem nada, fique tranquilo, que é sensibilidade, tá? Então, esses são os comentários aí iniciais. Eu procurei rever alguns critérios aí estatísticos que ele utiliza, né? Achei muito estranho que a difusão tivesse esse comportamento que ele encontrou. E o mais importante aí para nós todos é o que o Celso falou. Então, usar ecoendoscopia sem fazer punção Porque é fazer exame sem contraste, é fazer tomografia sem contraste, né? É a mesma coisa, ou fazer ressonância magnética sem colangio-ressonância. Você vai tirar do método diagnóstico o elemento principal, né, para a decisão do método diagnóstico. Por exemplo, quando ele fala que a ecoendoscopia não permite diferenciar nódulos murais de mucina, pô, como é que não? Você com a agulha lá, né, Celso? Você sabe se é mucina, se não é. Você vai ver se aquilo é mole, se não é, se dissolve lá no não é líquido ou não. isso Então, que é você bem estranho, né? Isso que Bom, você, isso que você tocou, Jorge, só um comentário, isso que você tocou é extremamente importante. A gente faz parte de um grupo de CPRE nacional e ontem mesmo estavam colocando lá uma discussão de uma lesão cística, porque foi feita a ecoendoscopia. E tem alguns colegas que fazem ecoendoscopia e dizem que não funcionam a lesão cística. Então, para que fez a ecoendoscopia? Faz a ressonância, faz o PET-CT e faz o DWI, porque você não precisa desse diagnóstico. Então é por isso que realmente eu fico feliz quando um clínico como você discute exatamente isso, né? Ou seja, o importante da ecoendoscopia é a biópsia, não é a morfologia da lesão. A biópsia que é importante. e mesmo para a morfologia, a ecoendoscopia ela traz elementos do parênquima pancreático adjacente, traz, se você usar o Doppler, você pode ter uma ideia de sinalização, se sensibilizar esse Doppler com bolha, você pode ter mais ideias ainda. Então, eu acho que esse é um artigo assim, que a gente vai ver muito, né? Um artigo que utiliza muita estatística e tenta basear a sua verdade na estatística, mas não é suficiente para nos demonstrar a superioridade de métodos. É isso que eu diria para vocês. Recomendo mais uma vez essa brochura, né? Ela é americana, o autor está me escapando aqui, eu posso depois passar no grupo para vocês, mas se chama Como Ler Artigos Científicos e que trata basicamente de epidemiologia clínica. E esse artigo aí, ele foge assim dos princípios básicos da interpretação de exames diagnósticos. Portanto, eu não acho que seja um artigo, embora ele tenha pegado todo esse cabedal aí de pacientes e tenha feito as análises estatísticas, ele não é uma verdade absoluta para a gente considerar. Seriam esses os meus comentários. Perfeito. O Rodrigo está com a mão levantada. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Eu gostaria, Celso. Bom dia a todos. E já complementando algo que foi citado pelo Dr. Guedes, eu acho que uma coisa que é fundamental foi o que o Dr. Guedes fez no começo. Você não pode ler um artigo. A primeira coisa que eu faço quando eu leio um artigo é ver quem são os autores e qual que foi o serviço que submeteu o trabalho. Não sei se vocês têm reparado, mas hoje em dia é praticamente impossível você publicar qualquer coisa sem fazer citações a artigos chineses. Acho que isso é um resultado da progressão da sociedade chinesa e do nível de educação na China. Por outro lado, vem ficando muito claro, acho que para todos nós, que eles estão inundando a literatura sobre todos os temas, uma grande quantidade de trabalhos, e eles têm focado muito em revisão sistemática e meta-análise. Eu fui escrever um artigo sobre hiperplasia miointimal idiopática de veia mesentérica, e é impressionante. Qualquer tema que você põe vai ter uma meta-análise e uma revisão sistemática vindos da China, né? Eu acho que isso pode contribuir muito para a ciência internacional, mas eu acho também que
que a gente tem que ter muita atenção na qualidade dos trabalhos que estão sendo publicados, porque é um volume muito grande. E cai na nossa grande dificuldade, que é justamente entender se metodologicamente esses trabalhos foram feitos da maneira mais adequada. Por quê? Porque isso vai envolver ter algum conhecimento de estatística e de desenho de trabalhos, e isso não é simples. E até os nossos peer reviews geralmente falham nisso, né? Então, assim, a gente quer ver o tema, a gente quer ver os resultados, a gente quer ver o take-home message, mas muitas vezes a gente está consumindo literatura que a gente, na verdade, não tem bons resultados. Eu não cheguei a ver, porque ontem eu não assisti o jogo do Palmeiras, mas eu cheguei tarde de uma reunião. Tô preocupado, viu, Celso? Mas eu vi que o Dr. Jorge colocou alguma coisa, assim, fui abrir lá meia-noite as mensagens sobre a ajuda da inteligência artificial para a interpretação do trabalho. As boas revistas hoje já fazem isso, revisão de parte estatística, tudo por inteligência artificial, e acho que se a gente conseguir utilizar cada vez mais esse método, vai ser cada vez melhor para a gente. Comentários agora sobre esses resultados, e eu concordo novamente com o Dr. Jorge, eu não sei se esse trabalho reflete o nosso dia a dia e reflete a nossa prática clínica, e não sei se necessariamente a gente tem que mudar por causa disso. Quando eu falo em difusão, basicamente, eu nunca pedi uma difusão na minha vida. Eu faço um pedido de uma ressonância com contraste, e automaticamente as imagens balanceadas em difusão já vêm para a gente. E é um método que a gente vê na prática clínica que realmente é bom. Mas na minha cabeça eu não trabalho separado com ressonância, colangio-ressonância e difusão. Os laboratórios já fazem isso automaticamente. Então, assim, quando eu vou avaliar uma lesão com potencial de malignidade, para mim, na minha cabeça, é automática a difusão aqui no Brasil. E é como a gente faz. O PET, ele não cita alguns problemas do PET que a gente vê frequentemente e que eu imagino que todos nós, na prática clínica, nos deparamos com esse problema e erros induzidos por esse problema, porque existem captações fisiológicas pancreáticas pelo PET, principalmente do colo para o processo uncinado, Eu já vi paciente sendo operado, eu já vi paciente tendo uma grande dificuldade de término de investigação por falsos positivos, entre aspas, pela captação fisiológica do PET, tá? E é impressionante como essa informação não está amplamente difundida para quem está na prática clínica e muitas vezes não vem no laudo, tá? Algumas vezes a gente pega laudo com o colega radiologista sugerindo que possa ser captação fisiológica, outras vezes não. Eu vou me dar um pouquinho ao direito de discordar um pouquinho de vocês, não em relação à prática da biópsia, tá? Que obviamente eu considero que é obrigatória nesses casos. Mas na minha cabeça e na minha prática clínica, pela disponibilidade dos exames, pela qualidade dos exames, se você tem um ótimo serviço de ultrassonografia endoscópica, ele contribui demais no diagnóstico. Celso, você me desculpa, você já ligou para mim e falou, eu biopsiei, mas isso é câncer, tá? Num caso que a gente não tinha certeza. E assim, na prática, a gente vai precisar de aquisição de tecido. Então, eu não sei se, assim, na minha cabeça funciona mais ou menos o seguinte: ressonância, e obviamente já vai vir a difusão, eu vou partir para eco. Em casos muito selecionados, eu acabo usando PET. E aí a gente vai para um grande problema, que é a variabilidade de qualidade e de performance das ultrassonografias endoscópicas, tá? Mas eu repito para vocês, nesse ambiente privilegiado em que eu estou, que é estar aqui com vocês e essa qualidade de ultrassonografia endoscópica, para mim, o PET não está em cima da eco no diagnóstico de potenciais focos de malignização dentro dos IPMNs, não só por causa da potencial de aquisição de biópsia, que vai ser necessária para o tratamento do doente, para a definição do tratamento, mas pela qualidade do exame em si e pela disponibilidade do exame. Tá, eu acho que talvez, como o Dr. Jorge disse, esse seja um trabalho um pouco enviesado por práticas clínicas, por localização em que esses trabalhos foram realizados, por incidência típica em uma certa população, e não sei se ele se adapta completamente ao nosso mundo real aqui. Perfeito. Celso, O Columbano e o Humberto estão com a mão levantada. Columbano, por favor, pode falar, depois o Humberto e depois o Marcos Clarencio.
Bom, muito bem. Concordo plenamente com o Jorge, Rodrigo. Acho que nós temos que ter uma ideia da vida real, porque esse trabalho, a impressão que a gente tem é que os problemas do trabalho já foram bem listados, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação dos resultados e o viés que você tem. Basicamente, esse trabalho mostra que, para eles estão precisando de gente que mexa com ecoendoscopia, porque eles têm um viés precário do resultado. Bom, só queria comentar que nós já estamos muito à frente em termos de conhecimento do potencial de malignização das IPMN. Nós já sabemos que lesões com mais de 3 centímetros deverão ser melhor avaliadas, lesões ductais de ducto principal deverão ser melhor avaliadas. Então, esse cuidado de você ter lesões já maiores, você pode acompanhar uma ecografia convencional, se você tiver um IPMN na região da cabeça ou do corpo proximal. Você pode fazer exames anuais com ecografia convencional, que a gente vê isso aí facilmente. Então, as lesões maiores, sim, com mais de 3 centímetros, irão certamente para ecoendoscopia com punção. Então, isso aí já está muito bem definido, a gente não tem muita dificuldade. E quando a gente lê um trabalho desse, você parece que você vai retroceder a impressões que nós já tivemos há muito tempo. Então, eu acho que, provavelmente, isso está ligado às condições ambientais locais das pessoas que vão ler o trabalho. Se você tem um local que não tem ecoendoscopista, então tem uma pessoa que não tem habilidade, o seu ambiente de trabalho é precário em relação a isso. Então, eu acho que a importância disso é o trabalho que o Celso faz, a turma que testa com ecoendoscopia, para formar cada vez melhores colegas. Nós estamos vendo a importância disso em colegas vindo do exterior, como foi o caso do colega do Juan Pablo pela manhã. Você vê uma pessoa já bem formada, já tem um outro departamento. Então, a nossa abordagem de PMN hoje em dia melhorou muito em função desse contexto. Era só. Exatamente isso, Columbano, exatamente isso. Realmente é isso que eu penso. Humberto, pode falar e depois a Raquel... não, Marcos Clarence e Raquel. Eu não vou repetir o que os colegas já bem falaram, mas só queria frisar que eu vim de verde para ficar bem com o coordenador. Certo? De todo de verde. Não sei de nada. Permitiram que a gente chegasse, agora tá duro. Tá duro. Então, o Otávio também, se está nos vendo, para ele parar de fazer bullying comigo, quando o Palmeiras ganha do Flamengo. Então, assim, resumindo assim, o que eu penso, faltou a questão do tamanho do IPMN. Né? Se a gente pensar no caso que o Juan Pablo mostrou, é claro, o que eu comentei, eu não sou contra a histologia ou a anatomia patológica, de forma alguma. Mas, no caso do Juan Pablo, se ele não tivesse a possibilidade de fazer outra ecoendoscopia com punção ou pedir a opinião do fila, para mim, a ressonância, os exames de imagem já definiriam a conduta do paciente. E no trabalho, a Larissa pode me corrigir, ele não estratifica isso em termos de tamanho das lesões. Né? Ele não estratifica. Então, não fala quando funcionar ou quando não funcionar, que é uma discussão que a gente sempre tem aqui. Né? Nosso grupo, a tendência é funcionar, como o Celso falou, o comentário de outro grupo ontem. Então, assim, o trabalho ficou meio cortado, né? Falta, né? Se tivesse feito... Qual foi o destino dos pacientes que foi feito o diagnóstico dos IPMN com indicação de cirurgia? Qual método? Qual foi o destino? Qual a anatomia patológica? Então, assim, para mim, ficou faltando essa discussão do tamanho, como o Columbano falou, né? Da punção da ecoendoscopia, concordo plenamente aí que o Celso falou, se fez a eco para puncionar, né? Vai depender do tamanho e dos sinais de preocupação, sinais de risco, né? E faltou a histologia ou faltou a anatomopatologia dos casos que eles consideraram pela imagem, somente pela imagem, casos de indicação de cirurgia, né? Ou caso só de acompanhamento. Perfeito, muito obrigado. Agora é o Celso, Marcos Clarence, exatamente, e depois a Raquel. rapidinho, eu concordo com o que o professor Columbano falou, o Jorge também. E cá para nós, viu, Celso? 60% de sensibilidade é brincadeira com a gente, rapaz. Pô, que brincadeira é essa, bicho?
Faltou referência da América Latina, só isso, viu? Ok, um abraço. Obrigado, obrigado. É, agora, o Columbano já falou, tá faltando alguém para falar. Ah, Raquel. Eu. É. Rapidíssimo. Eu compararia a necessidade da biópsia na ecoendo como a biópsia numa endoscopia que eu achei uma lesão. É a Exato. mesma coisa, guardadas devidas proporções de risco de uma biópsia no pâncreas. Então, eu fico muito consternada às vezes que nós pedimos e não é feita a biópsia, sabe? Então, isso é a realidade no Brasil afora. E, no geral, eu concordo com todos os colegas, colocando que no nosso meio nós priorizamos a ressonância como método para avaliação diagnóstica inicial. Se já tem uma tomo que definiu, eu não peço daí, já definiu, está definido. E a ecoendo eu peço porque eu quero uma biópsia. É isso aí. Perfeito, Raquel. Eu acho que o Marcos falou uma coisa que é realmente muito verdade, né? É que uma sensibilidade de 60% é muito baixa, né? Ou seja, não é exatamente isso. Apesar da ecoendoscopia ser importante para fazer o diagnóstico, ela é realmente muito baixa naquilo que foi apresentado. Mas o que eu penso desse trabalho é que eu acho que esse trabalho tem um viés muito grande, eu vou dizer para vocês qual é o PET-CT. Existe hoje um trabalho da indústria para indicar PET-CT para as doenças do pâncreas. E um exemplo disso é o quê? É o câncer de pâncreas. E a gente sabe, gente, que o PET-CT para câncer de pâncreas não tem nenhuma utilidade. Ele tem utilidade sim para os tumores neuroendócrinos e ainda tem utilidade para os tumores neuroendócrinos não funcionantes. Quando a gente fala de tumores neuroendócrinos funcionantes, por exemplo, ele não tem nenhuma utilidade. Mas existe um poder, e a gente tem que lembrar disso, e aí eu pego o gancho do nosso querido Rodrigo Surjan, que falou a respeito dos trabalhos chineses. Eles têm indicado muito o que? O PET-CT. Porque a ecoendoscopia é como eles falaram mesmo, ela é operadora dependente, então ela traz uma certa dificuldade, enquanto que o PET-CT, o hospital compra, bota o aparelho e o pessoal começa a dar o laudo e você não precisa de de uma expertise muito grande para você fazer isso. Então eu acho que esse, para mim, é o ponto que mais pegou nesse trabalho. Mas esse trabalho também a gente também não pode só dizer que o trabalho é ruim. Eu acho que o trabalho mostra uma coisa que é importante, ou seja, que a ecoendoscopia é importante para a biópsia. Ou seja, isso é que é importante. Então, eu sempre digo o seguinte, eu gosto muito daquela frase, né? Que os guidelines existem para proteger os pacientes dos médicos não experts. E os experts existem para proteger os pacientes dos guidelines. Eu acho que essa é a maior verdade que existe. Por quê? Porque é realmente isso, né, que foi falado aqui. A gente sempre tem que ter noção daquilo que nós estamos fazendo em relação à ecoendoscopia. A ecoendoscopia é uma importante arma. Não sei se vocês participam do grupo de CPRE, mas vocês veem ecoendoscopistas que não querem biopsiar lesões císticas de pâncreas. E eu acho que assim, não tem dúvida, se você tem uma dúvida pelo radiologista, pena que o Dr. Beto não entrou aí hoje, mas se você tem uma dúvida, não tem por que você não fazer uma ecoendoscopia com biópsia. Ah, mas eu vou ter pancreatite, mas eu vou ter sangramento. Você pode ter, mas isso você pode ter inclusive numa biópsia endoscópica. Você pode ter um sangramento muito importante. Então eu acho que realmente eu estou convencido, né? E eu acho que aqui a maioria do grupo está convencido que isso é importante. Eu quero mais uma vez perguntar se alguém tem algum comentário a fazer. Eu só posso me arriscar, vou me arriscar Claro, bastante agora. por favor. É muito rápido. Eu sei dos IPMNs de ducto secundário, do risco de malignização. Eu juro para vocês que eu tento baixar minha guarda. E toda vez que eu vou baixar minha guarda é adenocarcinoma dentro de IPMN de ducto secundário pequeno. Eu estava tentando lembrar, acho que a maioria das vezes que eu vi adenocarcinoma em IPMN de ducto secundário foram lesões pequenas. Eu não sei se porque por um tempo eu acompanho muito de perto esses pacientes, mas assim, eu não, o Otávio biopsiou para mim recentemente, no 9 de julho, tá?
uma lesão pequena, é um tumor, num IPMN de ducto secundário que é pequeno. E aí toda vez vem na minha cabeça aquela ideia do Fila, né, que ele sempre fala, que nasce mal, já é mal, né? Nasceu mal, fica médio mal, fica grande mal. Eu sei que existe a estatística, mas assim, eu vou no ambiente científico falar de uma coisa nada científica, que é a minha experiência clínica. Cara, toda vez que eu tento me convencer de que o IPMN do ducto secundário é bem mais bonzinho que do ducto principal, e não estou questionando que não seja, eu tomo umas porradas, viu? Assim, eu fico, olha, eu acompanho esses doentes de perto, tem exames como a ressonância que não tem radiação, então assim, por um tempo razoável eu faço a cada 6 meses. Eu já vi muito IPMN malignizado de ducto secundário, de lesões que não eram grandes, tá? De lesões que eram pequenas, muito abaixo de 2, 3 centímetros. Eu acho que a ECA é um baita de um exame num ambiente selecionado, que é o que vocês conseguem fazer pra gente. E eu me sinto muito confortável de seguir os pacientes com esses 2 métodos diagnósticos, sabe? De seguir e fazer o diagnóstico, tá? Então, assim, é o que é um pouco do meu feeling só, tô aberto a tomar porrada pra caramba, não tem problema, mas é o que eu vejo na minha prática, é um pouco do meu feeling clínico dessa patologia. Perfeito. E uma coisa importante, apenas para terminar, como uma mensagem para casa, é o seguinte: às vezes você manda um paciente para um determinado grupo que faz uma biópsia. Se vocês perceberem que essa biópsia foi feita com uma agulha que é para aquisição tecidual, ao invés de pedir uma nova ecoendoscopia, pessoal, peça uma revisão de lâmina. Eu acho que isso é um ponto importante, que foi o que aconteceu no caso, né? Que ilustra muito bem. Então peça uma revisão de lâmina, pessoal. É muito mais barato, muito mais tranquilo. Não sei se vocês assistiram a reunião de ontem, né? Do pâncreas, e foi exatamente isso. Foi seguido um paciente que, na verdade, se imaginava ter um tumor neuroendócrino e, no final, o paciente tinha um adenocarcinoma, ou seja, um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, que tinha um componente neuroendócrino, mas era menor do que 30%, ou seja, não era um adenocarcinoma misto. Então, esse é um ponto importante que a gente não deve deixar de usar, que é a revisão de lâmina. O Fila pode me corrigir se ele quiser, se achar que eu estou certo, eu acho que é um ponto importante. Bom, pessoal, eu acho que agora já batemos o nosso horário. Quero mais uma vez agradecer a reunião, mais uma vez dar as boas-vindas aos 2 residentes, que é o Cristiano Belot, que está aí, também a Larissa. Também parabenizar a Larissa pelo brilhante trabalho que ela fez, né? E dizer para vocês, desejar para todos vocês uma boa semana, um bom final de semana e que a gente vai se encontrar na próxima terça-feira também com a nossa reunião. Um abraço a todos, tchau, tchau para vocês e a gente se vê na semana que vem. E hoje a gente bateu Tchau, o recorde. gente. Mais de 30 pessoas, viu, Celso? Eu vi 32 pessoas, excelente, excelente. Foi ótimo. O que foi ruim foi Bem, os Larissa. 60%. Tchau, doutora. Obrigada.